Oi, gente! Mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu vou fazer um coador ecologicamente correto. E aí, se você quiser ver como eu faço, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, para fazer o coador de tecido, quando a gente tem um molde, é fácil, né? Que aí a gente é só colocar o papel em cima do tecido e recortar e depois costurar. Mas quando a gente não tem de papel, aí como a gente faz para tirar esse molde? Eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou pegar o suporte, né, do filtro de café, e eu vou fazer umas medidas, medindo a circunferência em cima e embaixo. E aí, você pode fazer esse processo com uma fita métrica, que é o que eu vou fazer, ou então pode ser com um barbante, ou com uma fitinha, qualquer coisinha que dê pra gente medir e dividir o meio pra gente achar esse moldezinho, tá? Então, vamos lá. Então, gente, agora vamos lá. Pega o suporte, aí você pega a fita, passa na circunferência do suporte, tá vendo? Aí pode ser uma fitinha ou pode ser um barbante, qualquer coisa que dê só pra medir a circunferência. E aí, a gente vai achar o tamanho. Desse tamanho, a gente vai dobrar o meio. Dessa forma aí, ó. Achou o tamanho, dobra ao meio e coloca essa medida no papel, tá? Mede direitinho, deixa anotadinho. Aí, agora, a gente vai fazer a medida da base, que seria a parte de baixo aí. Vai rodar também, colocar a medida aí e dividir ao meio, da mesma forma que fez a parte de cima, tá? E aí, dividindo ao meio, dessa forma, você acha o tamanho. Você deixa anotado esse tamanho aí, tá? Porque a gente ainda precisa ver a altura. A gente precisa ver a altura e achar o meio para poder a gente encaixar esse tamanho direitinho. Aí, o que eu fiz? Botei o tamanho, né, com a fitinha, depois eu fui com a régua e vi qual era o tamanho. Aí, agora, pra gente fazer esse processo pra ficar um conezinho, né, a gente dobra a folha no meio, acha o meio direitinho desse cone, né, que é tipo um conezinho. Agora, com a régua mesmo, a gente acha a medida da altura, coloca a medida da altura aí no papel, tá? Bem no meio, a gente divide o meio da medida que a gente tirou, né? Na minha medida aí deu 9. Aí, eu coloquei 9 dividido por 2 dá 4,5, né? Aí, você mede 4,5 para um lado e 4,5 para o outro. Aí, você faz o fundinho, que seria a base. E agora, é só você ligar ponta com ponta, ponta de cima com a ponta de baixo. E aí, já fica o conezinho. Mediu, recortou e tá pronto o nosso molde. Só que ainda falta tirar as pontinhas, né? Porque ele fica meio arredondado. Vou mostrar pra vocês aí já já. Agora, a gente pega esse molde que a gente fez e coloca aí no suporte pra ver como ficou. A parte de baixo passou um pouquinho, tá vendo? Passou 1 centímetro, mais ou menos 1 centímetro pra cada lado. Aí, eu medi aí mais ou menos 1 centímetro. Não precisa nem medir, é só você mais ou menos tirar, né? No olho mesmo. Mas eu preferi medir porque eu gosto tudo bem certinho. Medi, recortei. E agora, na parte de cima, a gente vai tirar as pontinhas para fazer ele meio arredondado. Para isso, a gente coloca o suporte, segura direitinho, tá vendo? Ficou essas pontas. Aí, a gente vem, mede com o suporte mesmo e recorta. Tá vendo? E fica desse jeito o suporte prontinho para fazer o nosso filtro ecologicamente correto. Agora, vamos cortar o molde no tecido, tá? A gente pega o tecido, dobra ao meio, no tamanho certinho, tá? Poderia até ter dobrado menos, eu dobrei demais, vai ficar uma ponta maior, cara. Risca direitinho o tamanho, a gente risca passando mais ou menos um dedinho, 1 centímetro de cada lado, porque tem a parte da costura, tá? Risca aí dessa forma que eu tô riscando. Risquei um pouquinho maior, né? Porque depois a gente vai fazer uma costura francesa. A gente costura para um lado e depois a gente vira e costura para dentro. Aí fica um acabamento bem bonitinho. Vou mostrando para vocês. Agora é só recortar e depois a gente vai costurar. Vou costurar na máquina, mas você também pode costurar na mão, tá bom? E recortei um pouco maior pra gente ter uma folga, um acabamento legal. Dobro ele no meio aí pra ver como é que tá as pontas. Tá um pouquinho maior, acerto e prontinho o nosso molde. Já tô aqui na máquina e agora vou fechar as duas laterais que estão abertas, né? Faço uma costurazinha bem na beiradinha mesmo, tá? Só pra fechar, porque depois a gente vai virar e vai fazer outra costura. Essa é a costura francesa.
Costurei, agora eu vou mostrar o acabamento pra vocês como ficou, tá vendo? Assim, ó, por dentro fica sem fiapo, né? Sem aquele acabamento ruim. Às vezes faz o acabamento quando tem overlock, mas como eu não tenho, eu prefiro fazer desse jeito aí que fica mais bonitinho, tá? Pra coador principalmente. E tá pronto. Agora, pra fazer esse acabamento aí em cima, você pode fazer uma barrinha ou então colocar um viés. Antes de fazer o acabamento, eu coloquei dentro, né, do suporte pra ver como ficava e ficou dessa forma, ó. Que bonitinho, ficou perfeito. Aí eu vou só tirar uma rebarbazinha em cima pra poder colocar o viés. Se eu não fosse colocar o viés, poderia até fazer desse jeito aí mesmo, só dobrar e costurar, tá? Tenho esse restinho de viés e vai ser ele que eu vou colocar, tá bom? Vou lá pra máquina e vou mostrar pra vocês como eu coloco. Eu encaixo o viés na beiradinha do tecido e faço a costura nessa parte de cima que tá dobrada, tá? Faço a costura nele todo e aí depois eu dobro e faço a costura de novo por cima. Vou mostrando pra vocês aí. Terminei de costurar a primeira parte, olha, e agora a gente dobra o viés e faz a costura nessa lateral de cima agora, tá vendo? Essa rebarbinha que sobrou a gente recorta, a partezinha que sobrou do viés a gente recorta e faz a costura total, certo? Achei que tava gravando e o início não gravei, tá? Mas é só ir costurando assim. Se você quiser, você pode colocar alinhavar, colocar um alfinetezinho pra estar auxiliando. Como ele é pequenininho, aí eu consigo fazer assim mesmo, sem precisar alinhavar, viu? E prontinho o nosso coador ecologicamente correto. Olha como ficou perfeitinho. E faz um café delicioso, vamos combinar, né? Que o cafezinho da vovó só é bom no coador de tecido. E a gente pode fazer vários, né? Eu comprei um pedacinho de tecido mínimo e deu pra fazer um e vai dar pra fazer vários que eu vou presentear umas pessoinhas que são minhas tias que amam fazer café no coador de tecido, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa dica legal.